Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos nesta tarde para meditarmos um pouco e pesquisarmos, estudarmos junto o assunto de Novo Testamento 1, que é a nossa matéria. Há 2 semanas atrás nós estivemos juntos dando um início, uma aula de abertura deste assunto, né, desta matéria. E agora nós vamos retomar os ensinos, vamos retomar o nosso conteúdo e vamos dar continuidade à matéria. Como nós temos sempre o costume de fazer, nós sempre iniciamos lendo um texto da Bíblia, meditando sobre um assunto, para que possamos assim sempre recordar de que o nosso alvo maior não é crescer apenas academicamente, mas crescer também espiritualmente. Sendo assim, nós queremos convidar a todos que estão nos acompanhando a estar lendo a palavra de Deus conosco no Salmo de número 1. Salmo 1, nós vamos iniciar aí no versículo de número 1. Verso 1 diz o seguinte, a leitura bíblica: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Belíssima leitura, não é verdade? Uma palavra que nos traz alimento espiritual. Neste momento nós vamos estar orando a Deus, agradecendo a Deus por mais esta tarde, por mais esta oportunidade, agradecendo por esta escola de profetas que é a EADEB, nesse módulo aí, nesse novo formato que já vem funcionando há 1 ano, que é o EAD, Educação à Distância. Agradecer a Deus pela vida dos professores, dos alunos, pela vida do nosso pastor-presidente, que é o presidente do Conselho Deliberativo da escola, como também agradecer a Deus por todos que participam, direto e indiretamente, pela transmissão dessa aula, dessa videoaula, o pessoal aí da Teleporte, que está dando essa cobertura tão maravilhosa. Então vamos assim orar a Deus. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta tarde abençoada, por estarmos mais uma vez na tua presença, juntos, para aprendermos a tua santa e bendita palavra. Nos ajuda, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas, abençoando a todos que estão direto e indiretamente envolvidos neste trabalho, Senhor, na transmissão desta aula. Veja o nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, que o mesmo é o presidente do Conselho Deliberativo da escola, a doutora Ana Cláudia Alves, diretora dessa instituição de ensino, como também o evangelista Nadi Jackson Saraiva, vice-diretor, e todos da diretoria, secretaria, e também os professores, Senhor, que lecionam nesta casa de profeta. Abençoa todos indistintamente, como os alunos, e que nesta tarde possamos mais uma vez estarmos juntos para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um sábado de aula. A dúvida que vocês tiverem, mandem para mim que eu passo para o professor. Tenham todos uma boa aula. Muito bem, estamos aí de volta para darmos continuidade ao assunto que iniciamos, né, há 2 semanas atrás, o assunto de Novo Testamento 1. É um prazer muito grande poder estar com os amados irmãos aí nos diversos polos, espalhados em dezenas de cidades no estado de Pernambuco. Sabemos que os irmãos devem ter lido a leitura proposta, né, da semana, da última aula. Acreditamos que foi uma leitura proveitosa, é um conteúdo bastante vasto essa matéria, é uma matéria muito histórica, e toda matéria que trabalha com história, ela torna-se uma matéria muito rica e por isso demanda um certo esforço maior de leitura, de pesquisa. Tanto é que no ambiente virtual do aluno, que é o AVA, está lá disponível 3 literaturas
de circulação da internet permitida, né, fazer os downloads, e os irmãos devem certamente ter uns impressos, outros salvos em seu notebook ou em seu computador de mesa, outros devem ter apenas lido, mas o que nós acreditamos é que todos os irmãos tenham pelo menos tido um contato com essas literaturas, tenham lido as referências que nós passamos na última aula, inclusive deixamos uma atividade de leitura, não foi uma atividade de postagem, mas uma atividade de leitura, que isso facilitará em muito no entendimento dessa matéria. Hoje nós estamos aí já iniciando nossa terceira aula. Há 2 semanas atrás tivemos a primeira e a segunda aula, onde vimos um pouco sobre o período interbíblico, estudamos um pouco dos impérios, os principais impérios do Antigo Testamento e aqueles que se levantaram no finalzinho do período chamado período interbíblico, que é um período de aproximadamente 400 anos, vimos isso, que vai desde Malaquias ao livro de Mateus, não é? Ao Evangelho de Mateus, digo. E também falamos um pouco, de forma rápida, sobre os partidos religiosos de Israel, partidos esses políticos e religiosos que surgiram nesse período de aproximadamente 400 anos, e o que cada partido desse contribuiu para a propagação do Evangelho. Deixamos aí algumas leituras que reforçariam ainda mais o conhecimento dos amados irmãos. E hoje nós estamos aí, chegamos à nossa terceira aula, que na realidade é uma continuação do que nós já falamos, né? E aí sim, nós estaremos hoje adentrando de forma mais direta no assunto da matéria, que é falar sobre os 4 evangelhos, não é? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Essa matéria, o foco dessa matéria, a maior parte que se estuda nesta matéria é justamente um pouco dessas literaturas, para quem cada autor escreveu, qual era o público-alvo, qual a característica predominante na escritura de cada autor, né? O que eles intencionavam falar. Então essa matéria volta-se mais para esse ponto de vista, para essa perspectiva. E hoje nós estamos aí com alguns objetivos. Eu vou pedir para o Billy colocar em tela cheia para a gente. Pronto, muito bem. Quais são os objetivos de hoje? O que nós pretendemos alcançar? O que nós pretendemos, por onde pretendemos andar? Primeiro, ter uma visão panorâmica do Evangelho de Mateus. É uma visão bastante panorâmica, até porque, pela exiguidade do tempo que nós temos, não é possível a gente analisar detalhes por detalhes de cada evangelho. Tanto é que nós passamos literaturas para serem lidas justamente para isso, para reforçar o seu conhecimento, tá certo? Segundo, estudar sua origem, a origem do evangelho, a sua data, provavelmente em que data esse evangelho foi escrito. Localizar também, estudar um pouco aonde ele foi produzido e ver um pouco do seu conteúdo. E por fim, em terceiro lugar, nós também temos como objetivo ver seus aspectos doutrinários. Não é? É uma das propostas dessa matéria. Então o conteúdo de hoje, como nós já falamos, é olhar para o autor do Evangelho de Mateus, ver um pouco sobre a sua data, o local e os destinatários para quem foi enviado este livro, ou esse evangelho, melhor dizendo, né? Ver um pouco do conteúdo e qual o seu propósito, por que Mateus escreveu este evangelho, qual o propósito com isso, dar uma rápida analisada em seu esboço temático e, por fim, ver qual era a ênfase que foi dada nos personagens e quais os aspectos especiais deste escrito. Ok. Bom, como nós falamos há algumas semanas atrás, nossa matéria ela se focaliza em estudar o segundo bloco de livros da Bíblia Sagrada. O primeiro constitui-se dos 39 livros do Antigo Testamento, que dividem-se em Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia,
é um livro que fala mais do início de todas as coisas, da origem no Gênesis, que fala do surgimento da nação de Israel, do povo de Israel, dos seus costumes, de seus hábitos, das leis essas dietéticas, leis religiosas, leis civis, leis cerimoniais, leis políticas, dentre outras, não é? Em seguida nós temos livros históricos. Nós temos aí o livro de Josué, que é um livro histórico, onde nós vamos encontrar informações específicas do povo de Israel. E quando nós damos prosseguimento, nós vamos encontrar aí o livro de Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, Reis, que são livros também históricos, que tratam da monarquia, do período do Reino Unido, do reino dividido de Israel. No Antigo Testamento nós vamos encontrar livros proféticos, livros sapienciais, que são livros de sabedoria. Nós vamos encontrar livros proféticos como profetas maiores e menores, e assim sucessivamente. Até que chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento também tem uma divisão bastante semelhante à divisão do Antigo Testamento. O Novo Testamento inicia com os Evangelhos. E o que são os Evangelhos? Os Evangelhos são livros biográficos, onde narram, os seus autores narram a história da pessoa de Jesus Cristo, a pessoa histórica de Jesus, um ser real, não é? Alguém que existiu aproximadamente um pouco mais de 2000 anos atrás. Esses evangelhos que abrem a porta para o entendimento da segunda parte da Bíblia são escritos que trazem detalhes da vida de Jesus, do ministério de Jesus, quem foi Jesus, como Jesus nasceu, onde ele nasceu, quem eram os seus parentes. E o propósito maior dos evangelhos é registrar, ou deixar registrado a personagem de Jesus na história da humanidade. Os irmãos devem saber que existem muitos críticos, céticos, ateus, que negam a historicidade da pessoa de Jesus. Há aqueles que negam a historicidade da pessoa e negam a autenticidade da Bíblia. Há aqueles que aceitam em parte, algumas partes da Bíblia como sendo autênticas, como sendo verdadeiras, mas por outro lado não aceitam a pessoa de Jesus como um ser real, como uma pessoa que existiu, que viveu e que fez uma história, Então o Novo Testamento ele começa com os Evangelhos, mas depois dos Evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois desses 4 evangelhos, nós temos aí o livro histórico. É o único livro histórico do Novo Testamento. É um livro que tem por autoria o médico Lucas, que não fez parte do colégio apostólico, ou seja, não era um apóstolo, mas era um médico, era um pesquisador, e também, além de médico e pesquisador, ele era historiador. E aí ele escreve o livro de Lucas, é um livro histórico. Nós temos outros livros também, como cartas, em forma de cartas. Cartas que foram enviadas a pessoas, Nós temos Timóteo, 1º e 2º Timóteo, nós temos Filemon, nós temos Tito. São cartas direcionadas a uma pessoa. E nós temos cartas direcionadas a uma comunidade, a uma igreja, a um povo específico. E aí são cartas pastorais. Nós temos de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. São cartas escritas pela mão de um único só homem chamado Paulo de Tarso, mais conhecido como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que foi levantado por Deus para pregar aos gentios. Nós temos também o livro de Hebreus, uma carta maravilhosa, magnífica, uma carta brilhante, onde o autor desta carta, que nós não sabemos quem, é o único livro do Novo Testamento que é considerado como de autoria autônoma, uma pessoa que não se identificou a sua autonomia. Esse livro é um livro anônimo, Existe um anonimato na autoria deste livro. Há quem
discuta que foi Paulo, há quem diga que não foi, e isso fica esse estudo para Novo Testamento 2, que certamente vocês estarão estudando a posteriori. E nós temos aí as cartas universais como 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, nós temos Judas e Apocalipse, que é um livro de revelação, não é? É um livro apocalíptico. Então nós temos no Novo Testamento livros biográficos, que são os evangelhos. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Lucas, escrito por Lucas, o livro de Atos, Apóstolos. Nós temos cartas, não é? Que são considerados livros de cunho doutrinário, não é? Estes livros de cunho doutrinário são livros que estão direcionados mais à autoria de Paulo, como nós já falamos aqui, 1ª e 2ª Coríntios, Efésios, Romanos. E nós temos, por fim, o livro apocalíptico, que é o livro de Apocalipse. Então, quando nós paramos para pensar sobre o que é o Novo Testamento, não é? O que é o Novo Testamento? Nós paramos para pensar em períodos, não é? Em que tempo foi escrito o Novo Testamento? E aí, quando essa pergunta nos vem, é bom dizermos que esses livros, os livros do Novo Testamento, eles não estão colocados na Bíblia em ordem cronológica, não é? A forma com que eles aparecem na Bíblia hoje não pode ser assumida como um padrão de cronologia de escritura, não é? Porque alguém pode olhar para a Bíblia, para o Novo Testamento e dizer, o Novo Testamento começou com o Evangelho de Mateus, então foi o primeiro a ser escrito. O Novo Testamento, o 2º livro é o livro de Marcos, então foi o 2º a ser escrito. O 3º é Lucas, então foi o 3º. O 4º é João, então foi o 4º. O 5º é Atos, então foi Atos. O 6º é Romanos, então foi Romanos. Não. Nós não podemos olhar para o Novo Testamento com essa perspectiva, porque os livros eles não estão agrupados de forma cronológica, e sim de forma temática, por assunto. Como os evangelhos tratam do nascimento de Jesus, é mais lógico que começasse por ele, não é? Já que Jesus é o divisor de águas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não é? O Antigo Pacto e o Novo Pacto, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Então, se assim é mais provável, o mais lógico, que inicie por escritos que tratem sobre este tema, sobre este assunto, ok? Então, quando nós olhamos, podemos perceber que além disso, não é? Além dessa questão de não estar organizado por cronologia, mas sim por assunto, podemos dizer que há uma considerável existência na data que o escrito foi, na data que esses livros do Novo Testamento foram escritos. O que nós sabemos é que todos os livros, esses 27 livros que compõem o Novo Testamento, foram escritos no final do meio do 1º século até o final desse 1º século, ou seja, entre 45 a 100 depois de Cristo. E para facilitar esse estudo da história do século I, para facilitar o nosso entendimento, eu posso afirmar aos irmãos que esse estudo da cronologia desses livros pode ser dividido pelo menos em 3 períodos distintos, não é? Os estudiosos, eles constroem um gráfico e dizem que esses livros foram escritos em 3 períodos distintos, em 3 períodos diferentes, em estágios definidos, né? E o primeiro período que os estudiosos chamam é o período da fundação. E o que seria o período da fundação? Esse período é o período que cobre desde a vida de Jesus, que vai aí do ano 6, ano 4 antes de Cristo, até o ano 30 depois de Cristo. E esse período é descrito pelos 4 evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles narram essa história com distintos graus de detalhes um dos outros. Esses fatos relevantes da vida de Jesus são mencionados em cada um dos escritos com pequenas diferenças. Então esse primeiro momento que os estudiosos chamam é o período de fundação,
que vai do ano 6 a.C. até o ano 30, ou seja, há aproximadamente 30 anos, 36 anos de história, não é? O segundo período que os estudiosos chamam é o período da expansão. E o que seria o período da expansão? Esse período trata do que aconteceu desde o ano 30 da nossa era até o ano 60. Esse período, esse segundo período, é um período que nós podemos dizer que testemunha ou que fala o desenvolvimento e os empreendimentos missionários. Por exemplo, a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, o encarceramento de Paulo, o julgamento de Paulo, a fundação das igrejas na Europa, na Ásia, na África. Então esse segundo período, chamado de período de expansão, vai falar sobre grupos de pregadores também, pregadores itinerantes, viajantes, que viajavam e evangelizavam o mundo pregando a palavra de Deus. A narrativa de Atos, por exemplo, do livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, trata principalmente da missão de Paulo, a missão gentílica de Paulo, né? A missão de pregar aos gentios, levar a mensagem aos gentios. E é durante esse período de 30 a 60 depois de Cristo que vai começar a surgir os primeiros livros do Novo Testamento, né? Vai começar a surgir os primeiros escritos do Novo Testamento. E por fim nós temos aí o terceiro período, que vai do ano 60 até o ano 100, que os estudiosos chamam de período da consolidação. Então nós temos o primeiro período, que é o período da fundação, o segundo período, que é o período da expansão, e o terceiro período, que é o período da consolidação. Em alguns aspectos, os estudiosos dizem que esse período, o terceiro período da consolidação, é o período do ministério dos apóstolos, dos pregadores, dos pais apostólicos, pois pouco se sabe a respeito deste período da igreja, né? Então nós temos aí pelo menos 3 grandes períodos, onde esses livros vão estar tratando sobre fatos destes períodos, não é? É bom dizer isso. E Mateus, Marcos, Lucas e João vão estar inseridos nesse primeiro período, que é o período da fundação. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos perceber do Novo Testamento que só se começou a produzir literatura, não é? Só se começou a produzir alguma coisa escrita sobre Jesus 15 anos depois da sua morte e ressurreição. O que eu quero dizer com isso é que só no meado do primeiro século, aproximadamente 45 da nossa era, é que começaram a surgir escritos, né, literaturas que falassem sobre Jesus, literaturas que falassem sobre a obra que Jesus iniciou aqui na Terra, ok? Então nós temos aí aproximadamente em torno de 13, 15 anos, né, sem uma literatura que tratasse sobre Jesus circulando no primeiro século. O que nós vamos descobrir quando estamos lendo sobre esse assunto é que durante esse período tudo que foi transmitido sobre Jesus foi transmitido oralmente, não é? Não foi transmitido de forma escrita, mas sim de forma verbal, não é? De forma oral. Nós podemos ver isso, por exemplo, quando Lucas escreve. Abra sua Bíblia aí, por favor. Daqui a pouco a gente vai interagir com vocês, com as perguntas. Deixe-me apenas dar início ao assunto. Lucas, capítulo 1. Veja o que aqui o pesquisador Lucas diz. Capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim, olha: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração, olha aí, narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem,
havendo-me já informado, olha aí, minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então veja que Lucas deixa muito claro que o que ele ia passar para Teófilo, não é, para esse seu amigo, que aqui não é o nome dele, tudo indica que é um tratamento específico a pessoas que Lucas tinha, alguém que Lucas tinha uma intimidade, porque o nome Teófilo quer dizer Teófilos, não é? Filhos de Deus, tudo indica, ou amigos de Deus, como alguns traduzem, tudo indica que isso não é o nome, mas sim uma nomenclatura carinhosa. Alguns dizem que isso pode ser aqui uma indicação de uma autoridade, e aí por diante. Mas o certo é que Lucas está dizendo a Teófilo que ia lhe escrever aquilo que ele ouviu alguém contar, não é? E aquilo que ele pesquisou também. Então nós temos aqui uma prova de que muito do que foi escrito no Novo Testamento foi escrito também com a influência da tradição oral. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que a tradição oral é algo muito presente, não é isso? Muito presente, tá certo? Muito bem, então nós temos aí, vamos lá, Evangelho segundo Mateus. Nosso propósito agora é falar sobre Mateus. Mateus, que é o primeiro evangelho, não é? O primeiro evangelho que nós vamos estudar dos 4. Então, o que é que nós iremos ver agora? Nós iremos ver um pouco sobre a autoria do evangelho. E eu queria convidar os irmãos, não é, que receberam num ambiente virtual do aluno os textos que nós passamos como uma literatura para essa matéria, esse texto que está aí na tela. É o livro de Merrill, O Novo Testamento, Sua Origem e Análise. Os irmãos têm este livro lá em formato de Word, não é? Os irmãos podem ler, podem imprimir, e como nós sabemos que muitos dos irmãos têm feito isso, têm impresso esse material, têm encadernado esse material, até porque muitos têm dificuldade de comprá-lo no momento. Então nós vamos, hoje, a nossa aula vai ser um pouco diferente, porque nós não vamos explorar tantos slides, certo? Nós vamos explorar mais a explanação do assunto e a leitura de alguns parágrafos deste livro que estarão sendo indicados página por página onde estamos lendo, tá certo? E falando um pouco sobre a autoria, então veja aí na página 151. Você que está com o livro, você que salvou no seu pendrive, no seu notebook, você que imprimiu. Se quiser dar uma lida, me acompanhar, eu estou na página 151, que é o capítulo 8. Que inclusive eu quero aproveitar e antecipar que hoje nós deixaremos aí uma atividade de leitura para vocês para ser postada, tá certo? Uma atividade que vai ser lida, um material que vai ser lido e uma atividade que vai ser preciso ser postada. Então vai ser o capítulo 6, 7 e 8. Nós estamos no 8, tá bom? Então capítulo 8 falando sobre a origem. Merrill disse que o primeiro evangelho é tradicionalmente atribuído a Mateus ou Levi, cobrador de impostos ou publicano, a quem Jesus chamou para ser um dos seus 12 discípulos. A gente pode observar isso em Mateus capítulo 9, versículo 9. Praticamente nada se sabe sobre quem era Mateus, a não ser o seu nome e sua profissão. Depois da enumeração dos apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver isso, capítulo 1, verso 13, Mateus, ele praticamente desaparece da história, com exceção de algumas alusões muito rápidas do seu nome. É somente no primeiro evangelho, ou seja, o evangelho que recebe o seu nome, que nós vamos ver algo semelhante, que nós vamos ver algo sobre Mateus. Por exemplo, seu nome, sua tribo, não é? Como nós já falamos, ele é conhecido por Mateus ou por Levi. Mateus era judeu e ele escreve para judeus, não é? O evangelho de Mateus, a proposta do evangelho de Mateus é falar sobre Jesus para os judeus como rei, como Messias prometido, não é? A teologia de Mateus é uma teologia que se volta para apresentar Jesus como sendo o Messias esperado, já que ele era judeu e escreve para um público
judeu, não é? Então, podem-se tirar várias inferências dessas afirmações remotas a respeito da pessoa de Mateus e da origem desse primeiro evangelho. Quando nós paramos para ver na história do cristianismo, nós vamos ver historiadores do primeiro século, do segundo século, do terceiro e do quarto século, falando sobre esse evangelho, não é? Testemunhando, não é? Sobre o evangelho de Mateus. Por exemplo, nós temos Eusébio de Cesareia, que foi um historiador do quarto século. Nós temos também Pápias, que foi um historiador do início do segundo século. Nós temos Irineu, nós temos Tertuliano, que são considerados como historiadores. E muitos destes fazem citação, esses que eu mencionei o nome, fazem citação sobre o evangelho de Mateus. E isso é interessante notar que essa citação que esses estudiosos, que esses historiadores, fazem de Mateus é importante para a gente hoje. Por que é importante? Porque são historiadores que não eram cristãos, a maioria deles, uns sim, outros não, e por não terem compromisso com o cristianismo, eles não tinham por que falar sobre um livro que testificasse sobre a existência de um Messias chamado Jesus. Não é? Mas Eusébio de Cesareia, Irineu, Orígenes, Pápias e outros historiadores, desde o primeiro ao quarto século, fazem menção do evangelho de Mateus, e isso comprova, pessoal, a historicidade desse livro, não é? É bom porque quando nós olhamos para citações, né? Por exemplo, Irineu falando sobre frases de Mateus. Mateus publicou também um evangelho entre os homens, entre os hebreus, em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma e punham os fundamentos da igreja. Isso é uma citação de Eusébio de Cesareia, dizendo que Mateus, esse Mateus que nós estamos estudando, escreveu para os judeus. Veja que coisa interessante. Isso é bom, como eu já falei, porque é um reforço, não é? É um reforço para a nossa matéria, para a nossa compreensão a respeito da confiabilidade, historicidade e inspiração do livro de Mateus, ok? Dando continuidade aqui, Merrill diz na página 151 o seguinte, falando sobre Mateus, sobre a origem desse evangelho. Daqui a pouco a gente pergunta aí se tem alguma dúvida, tá bom? Ele diz o seguinte, podem tirar-se várias inferências dessas afirmações remotas a respeito da origem do primeiro evangelho. E ele continua. Primeira, a autoria de Mateus era incontroversa. Uma vez que Mateus era um membro relativamente obscuro do grupo dos apóstolos, não parece haver boa razão para torná-lo autor de uma obra espúria. Qualquer falsificador que procurasse alcançar fama por uma obra que produzisse, teria preferido publicá-la em nome de um apóstolo de maior renome. Em segundo lugar, o consenso geral dos escritores primitivos está de acordo sobre o conhecido caráter de Mateus. Como publicano, deve ter sido letrado e está acostumado a tomar notas, o que constituía parte de suas atividades profissionais. E em terceiro lugar, a tradição de que esse evangelho tinha sido originalmente escrito em aramaico não exclui a possibilidade de que o autor tenha publicado mais tarde uma edição em grego que tenha substituído rapidamente a obra antiga. Isso se dá por conta de algumas argumentações, alguns questionamentos que alguns céticos, alguns críticos da escritura, né, da baixa crítica e da alta crítica, fazem sobre a questão da autoria, sobre a origem de Mateus. Então o certo é que Mateus foi escrito por um judeu, para os judeus, com a intenção de mostrar o messianato de Jesus, né? Mostrar que Jesus era o Messias, o rei. Mateus apresenta Jesus como o rei. E não é à toa que ele inicia seu evangelho falando sobre a genealogia de Jesus. Veja aí, abra sua Bíblia, por favor, lá no evangelho de Mateus. Veja que aqui ele diz logo no capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
observe que ele fala filho de Davi e depois ele diz Abraão. Mas Abraão veio primeiro de que Davi? E por que ele diz filho de Davi e de Abraão? É porque ele está dizendo que, como ele é filho de Abraão, ele é judeu. E havia uma profecia messiânica prometendo dos judeus vir um Messias. Mas ele começa falando filho de Davi. Mas por que filho de Davi? Porque Davi foi o primeiro rei de Israel. Então, a proposta de Mateus é mostrar esse messianato de Jesus, esse aspecto messiânico, mas também real. Mostrar que Jesus era rei. Rei de quem? De Israel, já que ele é judeu, já que ele é israelita. Aí ele diz Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e a Judá seus irmãos. E aí ele vai até chegar no finalzinho, não é? Na genealogia de Jesus, versículo 15. Ele diz o seguinte: e Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, a intenção de Mateus é esta: é escrever para os judeus com a linguagem acessível, mostrando que Jesus era o Messias. Mas vamos ver aí se tem alguma pergunta. Tem não? Então vamos adiantar, tá bom? Falando então um pouco sobre ainda, dando continuidade sobre Mateus, nós temos o assunto que é falar sobre a data e o lugar em que esse livro foi escrito. Então, no livro de Merrill, página 152, você pode nos acompanhar e também acompanhar essa leitura. Ele diz o seguinte: não se conhece a data exata em que foi escrito este evangelho. Apenas se pode dizer que é pouco provável que tenha sido escrito antes da primeira dispersão dos cristãos em Jerusalém, Atos 8:4, visto que a igreja de Jerusalém não teria necessidade de um evangelho escrito, pois os apóstolos estavam lá, presentes em pessoa, para responder a todas as perguntas e para ministrar ensinos autoritativos. Pode-se duvidar que tenha sido escrito subsequentemente a 70 depois de Cristo, porque na profecia que trata da queda de Jerusalém, não se alude à referida queda como um fato consumado, Mateus 24. O testemunho de Irineu, historiador, acima citado, colocaria sua data no tempo de Nero. E a expressão diz o seguinte: enquanto Paulo e Pedro estavam em Roma. Se essa tradição for verdadeira, o livro deve ter sido composto por Mateus originalmente para os convertidos de fala aramaica que não fossem palestinos, os quais não tinham acesso aos apóstolos e que, por conseguinte, para conhecer as coisas relativas a Jesus, precisavam de um texto escrito. Ok? Muito bem. Então, sobre a questão da autoria de Mateus, a maioria dos estudiosos, eles se dividem e colocam essa autoria entre o ano 50 e o ano 70 da nossa era. É muito possível que a data de Mateus tenha sido a data de 50, aproximadamente. E quando nós dizemos aproximadamente, nós estamos dizendo aí que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, ok? Por quê? Porque não seria uma data posterior a 70, como Merrill fala? Porque certamente não há como aceitar a autoria de Mateus sendo depois do ano 70, como alguns asseveram, porque se assim fossem, que necessidade ele teria de falar de uma profecia já cumprida? Em Mateus 24, há uma profecia ali sobre a destruição de Jerusalém. Então, se Mateus tivesse sido escrito a posteriori ao ano 70, de duas coisas uma: ou esse texto não seria um texto tão confiável, porque ele estaria falando de algo que já aconteceu com um foco no futuro, ou seria um enxerto. Então, como nenhuma coisa nem outra combina com a data de Mateus, é mais provável aceitar que ele tenha sido escrito entre esse tempo. Veja o que aqui Merrill diz: o Evangelho de Mateus é admiravelmente adaptado a uma igreja intimamente ligada ao judaísmo, ou seja, eram judeus cristãos, que se tornava cada vez mais independente dele. Respira a atmosfera do messianismo e, no entanto, tem uma mensagem para todo mundo.
O lugar em que foi escrito pode ter sido a Antioquia. As citações dos evangelhos nos escritos patrísticos primitivos, como os de Pápias e o de Inácio, concordam muito intimamente com o texto de Mateus e mostram que o primeiro evangelho era provavelmente o favorito das igrejas judaicas da Síria. Além disso, a igreja de Antioquia foi a primeira constituída por membros gentios que falavam tanto aramaico quanto grego. Se bem que nos falte uma prova absoluta de que tenha sido escrito em Antioquia, não há, contudo, diz Merrill, outro lugar que mais condições reúna para isso. Pode, pois, ter sido escrito entre 50 e 60 depois de Cristo e ter sido posto em circulação por aqueles que trabalhavam na igreja de Antioquia e por meio dela em outros lugares. Então, nós podemos perceber que, com esse detalhe histórico que Merrill nos traz, é possível que Mateus tenha escrito esse evangelho entre os anos 50 e 70, e quando ele escreveu, ele estivesse em Antioquia da Síria, já que, historicamente falando, os estudiosos e os historiadores daquela época citam muito Mateus, daquela região ali, da Antioquia da Síria. Se você for em qualquer Bíblia, lá atrás, no final, deve ter mapas, onde estará apontando onde é a Antioquia da Síria. Aí existem duas Antioquias, não esqueçam. Existe a Antioquia da Pisídia, existe a Antioquia da Síria, não é? Da Pisídia fica mais a sudoeste, europeu, e da Antioquia da Síria fica mais a nordeste, mais acima, ok? Então é provável que Mateus tenha escrito este livro que fala sobre o messianato de Jesus, escrito para judeus. Por que de fala aramaica? Lembrem-se que os judeus haviam passado muito tempo presos na Babilônia. E qual era a língua da Babilônia? Aramaico. Então, o aramaico terminou se misturando com o hebraico, e como existem muitas semelhanças da gramática, na morfologia, da sintaxe do aramaico e do grego, foi fácil essa fundição, vamos dizer assim, né? No entanto, são línguas diferentes. Existem semelhanças, mas são línguas diferentes. Como, por exemplo, o português e o espanhol, não é? Não existem semelhanças? Existem, inclusive, palavras que são praticamente idênticas. Assim aconteceu com o hebraico e com o grego, com o aramaico, certo? Então, Mateus escreve para um público judaico, para judeus cristãos, né, que eram testemunhas de Jesus, e Mateus, como colhedor de impostos, que nós vimos aqui, não é? Como alguém que tinha acesso a informações históricas, até porque para se cobrar imposto de uma família era preciso saber a genealogia dessa família, e aí se tinha registros históricos daquela família. E isso foi bom para Mateus, porque ele conseguiu informações sobre Jesus, não é? Ele conseguiu adquirir informações preciosas sobre Jesus, e assim foi fácil construir esse evangelho, ok? Também por conta da tradição oral, que certamente ajudou muito a Mateus, tá certo? Bom, então, para terminar esse segundo bloco de informações, Mateus é escrito para judeus. Mateus é escrito provavelmente entre essas duas décadas, aí 50, 70, que a maioria dos estudiosos preferem ficar entre 50 e 55, certo? E escrito para exaltar a messianidade de Cristo, o seu aspecto de rei de Israel, e escrito para judeus, ok? Vamos ver, de repente, alguma pergunta, alguma participação? Sim, do Paulo Palmares, do aluno Ismael. É verdade que o livro do Evangelho de Marcos foi escrito primeiro do que o Evangelho de Mateus e Lucas, pois quando verificamos a data, o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 55 a 65 depois de Cristo, e Mateus e Lucas no ano 60 depois de Cristo. Ok, muito boa essa sua pergunta, porque ela vai abrir porta para um assunto que eu vou deixar para vocês estudarem, para o próximo encontro a gente ter uma conversa. Sobre a questão do que nós chamamos de
fonte documentária, ou, uma linguagem mais simples, o que os estudiosos chamam de documento Q. Nesse livro de Merrill, que é o livro que nós estamos lendo, que vocês têm eles aí em PDF, em Word, esse assunto está no capítulo de número 6. Deixe-me só tirar essa dúvida. E eu vou pedir para que vocês realmente vejam isso, certo? Capítulo 6, capítulo 7, melhor dizendo. Ele vai falar sobre o problema sinótico. É página 141, tá bom? Vocês leiam esse capítulo 7 e vocês vão ver que ele trata sobre isso. Na página 142 e 143 ele vai falar sobre o que o nosso irmão está tratando, sobre essa hipótese documentária. O que é a hipótese documentária? É a ideia de que Mateus e Lucas foram escritos a posteriori a Marcos e pegaram muito de Marcos, compilaram, fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V na nossa linguagem informatizada e atualizada, né? É como se Marcos tivesse sido o primeiro a escrever e quando Marcos escreveu, Mateus e Lucas fossem lá e fizessem um Ctrl+C, Ctrl+V e mudassem só palavras, pequenas palavras. E isso, além disso, tanto Mateus como Lucas adquiriram informações sobre alguns ditos sobre Jesus que eram circulados naquela época, que nós não temos informações históricas se esses ditos realmente existiram, né? Mas essa fonte documentária, que é o documento Q, diz isso. O que é que ele diz? Que Marcos é o mais antigo e que Mateus e Lucas bebem de Marcos, tiram de Marcos, copiam de Marcos e acrescentam a isso alguns ditos sobre Jesus. E por isso, isso aí vai na teologia, vai dar uma discussão interessante, tá certo? Sobre o documento Q. Então foi bom a sua pergunta, porque eu vou deixar aí o capítulo 7 para leitura, porque quando nós estivermos falando sobre Marcos, nós vamos falar sobre isso, tá certo? É onde tem o título O Problema Sinótico, e depois tem Soluções Propostas. E aí vocês vão ver três argumentações sobre as autorias dos evangelhos, se Mateus é mais antigo, se é Marcos, se é Lucas, e uma explicação muito consistente sobre a questão de Marcos, certo? Justamente falando sobre a hipótese documentária ou documento Q, tá certo? Essa afirmação de que Marcos é mais antigo é discutível, não é? É discutível. Há historiadores que acreditam que ele é mais antigo, outros que Mateus, mas o certo é que isso não implica em nada, pelo menos no que nós estamos dizendo aqui, a não ser para aqueles que defendem a teoria do documento Q, que é documento Kelly, isso é uma expressão estrangeira, não é? Esse documento Q, como nós estávamos tratando aqui, que é uma expressão alemã, Kelly, documento Kelly, vai trazer algumas complicações, teologicamente falando, para quem defende essa ideia. Mas eu não vou entrar por aí, porque o tempo não dá, vocês vão ter essa leitura para fazer, inclusive está na atividade de hoje, tá bom? Mas boa pergunta. Mas só para finalizar, se Mateus é mais antigo ou se Marcos é mais antigo 5 ou 10 anos, isso não vai fazer diferença para a gente. O que a gente quer que vocês entendam é que Mateus, Marcos e Lucas são semelhantes em si, por isso o nome sinótico. Por que sinótico? Veja bem, inclusive o Merrill traz uma explicação muito interessante sobre essa questão de sinótico. Ele diz assim, olha, os primeiros 3 evangelhos, entretanto, demonstram uma única e íntima inter-relação quanto ao conteúdo e à forma de expressão. Por conseguinte, ou seja, por isso, foram chamados de evangelhos sinóticos, do grego sin, quer dizer juntos, e do grego optonomai, que quer dizer perto, ver, uma vez que eles têm um ponto de vista comum quanto à vida de Jesus. Então, o que é sinótico? Por que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos? Porque eles são muito semelhantes. Inclusive, há partes destes evangelhos que são praticamente idênticas, até o verbo que é utilizado, ok?
Mas isso fica para a leitura de vocês. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Temos sim, Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. Provavelmente outras pessoas, fora os 4 escritores dos evangelhos, também escreveram sobre Jesus. Na composição do cânon sagrado, quais os requisitos que os eruditos tomaram para escolher como inspirados? Apenas os 4 livros que temos hoje. Ok, pergunta interessante. Muito bom mesmo. Eu vou aconselhá-lo a reassistir a aula de introdução bíblica do evangelista Nad Jackson. Ele trata sobre isso aí. Mas para você não ficar sem a resposta, pelo menos rápida, no momento, eu vou tentar lhe dar essa resposta. Vejam bem, foram escritos sim livros neste período, não é, em que o Novo Testamento estava sendo escrito. Muitos destes livros têm data tardia, enquanto de 45 a 100 foi escritos 27 livros do Novo Testamento. Esses livros que tratam sobre Jesus, que não são canônicos, que são chamados de apócrifos, não é? Falsos, não aceitos, foram escritos no ano 120, 130, 140 da nossa era. Ou seja, 50, 60, 70 anos depois que os evangelhos estavam escritos. Então a primeira barreira é a questão da data, não é? Livros tardios. Segundo, foram livros escritos por pessoas que não viveram com Jesus ou que não tiveram contato com os discípulos, com os apóstolos, com os primeiros líderes da igreja. São pessoas distantes que não tiveram nenhum conhecimento mais íntimo sobre a vida de Jesus. Terceiro, são livros que tratam sobre assuntos espúrios, ou seja, assuntos que são contradizentes nas Escrituras. Por exemplo, existe um livro chamado Evangelho de Maria. Na próxima aula, se eu me lembrar, eu vou trazer uma Bíblia só com livros apócrifos e pseudepígrafos. Eu aconselho até vocês lerem esse material, comprarem livros apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Neste livro há lá o Evangelho de Maria. E nesse Evangelho conta que Jesus, na sua infância, com 12, 13 anos, pegou uma pedra e jogou e matou um pássaro. E Maria, sua mãe, ficou indignada com isso e foi e repreendeu Jesus na frente de todo mundo. Disse: Jesus, você não pode fazer isso. Você está pecando porque você está tirando uma vida. Você veio para dar a vida e não matar, não tirar a vida. E Jesus saiu dali chorando e reconheceu que errou e que pecou. E quando ele reconheceu que errou e que pecou, ele foi lá, pegou aquele pássaro e fez assim, soprou, e o pássaro saiu voando. Então vejam, um livro como esse que diz que Jesus em algum momento da sua vida pecou, falhou, desobedeceu, é um livro que deve ser desconsiderado, porque nós aprendemos com os demais que Jesus, como um homem, apesar de ser homem, 100% homem, ele foi perfeito, não é? Ele tinha a estrutura humana, mas ele não teve falha. O escritor aos Hebreus diz isso. Em tudo foi provado, mas em nada foi achado em falta. Então, é mais um ponto que faz esses livros serem considerados não canônicos, porque mostram, apontam Jesus como um homem imperfeito, como um homem limitado, mas que pecou. Mostram adoração a pessoas como adoração a Maria, exaltação a Maria, a exaltação a um dos apóstolos, e assim sucessivamente, ok? Eu aconselho que vocês reassistam a aula de introdução bíblica do evangelista Nad Jackson, que eu acredito que deve ser tratado isso. Quais foram os pré-requisitos para se dizer que um livro era canônico ou não, ok? Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Temos sim, no Polo São Lourenço, o aluno Eduardo. Então podemos afirmar que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Ok, muito bem, é uma pergunta interessante. Foi bom essa pergunta, porque isso me faz perceber que talvez não tenha sido claro. Não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que Mateus escreveu para judeus, e é possível que no seu escrito para os judeus, ele tenha escrito também em aramaico, ok? Já que o povo tinha vindo da Babilônia, e a língua lá na Babilônia era o aramaico e não o hebraico. Ok? Então Mateus pode ter escrito sim algo, a princípio, a priori, é o que Merrill defende e o que outros historiadores defendem. A priori ele tem escrito isso em aramaico e hebraico, e depois ter
traduzido, ou melhor dizendo, ter escrito uma versão em grego, já que a língua predominante era o grego. Porque quando nós estudamos sobre a estrutura do Antigo Testamento e do Novo, nós vamos perceber que o Antigo foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo em grego, já que era a língua universal, ok? Então o que eu quero dizer é que é possível, como Merrill afirma na página 151, que ele tem escrito originalmente em hebraico e depois, inicialmente em hebraico, ter transcrito para o grego, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Agora nós queremos falar um pouco, nós já falamos um pouco sobre o conteúdo, né? Está aqui o conteúdo na página 153 do livro, você pode ler, mas eu quero ler um parágrafozinho aqui. Diz assim: o tema do Evangelho de Mateus, ou seja, o conteúdo do Evangelho de Mateus, é anunciado em suas palavras de abertura, que diz, nós já lemos esse texto: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí diz, a fraseologia faz lembrar o livro de Gênesis, que é dividido em seções por meio da mesma expressão, história das origens, ou registro das descendências de, ou ainda a história da família de, Gênesis capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 9 e outras passagens. Cada ocorrência desta frase marca um estágio no desenvolvimento da promessa messiânica. Os elos de ligação, os elos que ligam na história o povo de Deus aparecem a partir do Gênesis e aí sucessivamente. Aí ele disse, a estrutura de Mateus é edificada e volta de um duplo esboço que pode ser traçado por várias frases repetidas no livro. A primeira é biográfica e inteiramente semelhante à estrutura da biografia de Jesus. E as demais, ele vai mostrando a messianidade de Cristo. Então, falar sobre o conteúdo de Mateus é observar que em todo tempo Mateus vai se dedicar a apresentar Jesus como um rei, como um Messias prometido. Além de ser Messias, o Messias prometido como um rei, que viria para reinar sobre Israel, ok? Então, a estrutura de Mateus ela é peculiar nesse seu evangelho, porque ele se dedica a apresentar esse rei de Israel, não é? Nós vamos perceber em outras aulas que Lucas tem uma proposta diferente, João tem uma proposta diferente. E como é que Mateus como é que Mateus apresenta Jesus como Messias? Ele apresenta Jesus como Messias a partir das profecias, não é? Ele olha para as profecias, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 11, ele vai falar sobre as profecias realizadas do Messias, não é? O seu advento, profecias do Antigo Testamento que cumprem-se com o nascimento de Cristo, os princípios do Messias anunciados no discurso de inauguração, por exemplo, capítulo 4, versículo 12 em diante, nós vamos ver Jesus iniciando seu ministério e falando sobre esses princípios messiânicos incorporados em sua pessoa. Mateus vai falar sobre o poder do Messias revelado através dos milagres, através do convite para segui-lo, capítulo 8 em diante. Ele vai mostrar aspectos do Messias em Jesus. A partir do capítulo 11, por exemplo, Mateus vai mostrar o programa que esse Messias ele desenvolve através do ensinamento de parábolas, e muitas destas parábolas com cumprimento, sendo olhadas para trás com as profecias dos antigos profetas, e assim sucessivamente. O que nós vamos perceber é que o conteúdo de Mateus é um conteúdo de explicação, não só um conteúdo biográfico, mas um conteúdo comparativo, onde ele pega profecias do Antigo Testamento e mostra que essas profecias cumprem-se em Jesus, e se elas cumprem-se em Jesus, logo Jesus é o rei que havia sido prometido e o Messias esperado, ok? Muito bem. Quando nós paramos para falar sobre Mateus, é bom dizermos que Mateus ele é, sim, diferente dos demais evangelhos sinóticos, que é Lucas e Marcos, mas é muito semelhante também. Nós vamos encontrar Lucas e Marcos dizendo coisas que Mateus disse com uma perspectiva diferente.
Vamos ver aí se de repente tem alguma pergunta. Temos sim, do Polo Vitória, do aluno Lucas. Alguns comentaristas destacam que Mateus, também chamado de Levi, era irmão de Tomé. Alguns afirmam que era gêmeos. Qual a confiabilidade desta afirmação? Ok, muito obrigado, Lucas, lá do Polo de Vitória. Uma pergunta bastante pertinente. É verdade, sim. Existem essas conjecturas históricas, né, sobre essa familiaridade ou esse parentesco, grau parentesco, melhor dizendo. Nós não temos como afirmar, né? Existem coisas que são pura conjectura. Já existem outras que é possível a gente afirmar, assim, quando há uma indicação textual, quando a própria Bíblia fala, fulano gerou ciclano. Mas quando não há essa indicação no texto, na própria Bíblia, a gente não tem como afirmar isso, tá certo? Merrio fala sobre essa questão de Mateus logo no início. Os irmãos poderão comprovar isso no capítulo 8 do livro que está proposto para a leitura de vocês aí. Ele vai falar sobre esse assunto que você acabou de dividir conosco, tá certo? Não há como a gente afirmar se isso é verdade ou não, mas há sim essa possibilidade, não é? Há possibilidade. Até porque existem documentos históricos, né, extra-bíblicos, que não são documentos canônicos, não são inspirados, mas são documentos confiáveis, não é? Documentos de historiadores como Eusébio de Cesareia, Irineu, Orígenes, Tertuliano, Pápias e outros que escreveram, não é? Então nós não podemos negar, há essa possibilidade, ok? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Falando sobre, antes de retornar para mais uma pergunta, nós temos aqui o esboço do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, não é? Merrio, página 154. Falando sobre o esboço deste livro, vocês irão observar, nós não vamos aqui nos demandar tanto tempo, porque vocês terão a leitura para fazer pelo livro que está disponível, não é? Em Word. Vocês perceberão que esse esboço é um esboço puramente messiânico. Cada capítulo de Mateus ele vai procurar enaltecer, elevar essa messianidade de Jesus, sem esquecer de mostrá-lo como Messias. É muito lindo esse esboço. Inclusive o Merrio, ele disponibiliza esse esboço passo a passo. É lindo a forma como está escrito. Então vocês poderão ter acesso a esse material, tá bom? De repente tem mais alguma pergunta que possa... Palmares, os alunos estão pedindo para o professor repetir o nome do livro Pseudepígrafos. Okay. E seu autor. Ótimo. São vários, né? São vários livros pseudepígrafos e vários livros apócrifos. A editora Fontes, eu acredito que é isso. Eu separei, eu peço até desculpa a vocês, eu separei para trazer hoje, para mostrar a vocês, mas eu fui papai há 2 dias atrás, de lá para cá eu não tenho me concentrado muito bem. Inclusive eu peço desculpa para vocês, porque não preparei os slides com mais detalhes, porque não foi possível, certo? Por isso que eu estou me valendo até da obra. Eu não estou lendo no slide, sim na própria obra, que vocês têm acesso em mãos, e por isso eu até quero me justificar, não é? Então eu não trouxe essa literatura, mas na próxima aula eu vou trazer. O nome da literatura do livro é Livros Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia. É difícil de falar, né? Deixa eu escrever aqui no slide para vocês, tá bom? Olha aí, vamos lá. Ok. Vamos colocar aqui. Eu vou escrever e vocês anotam, tá bom? Ok. Deixa eu colocar aqui. Pronto, É um livro muito interessante, vocês podem comprar em qualquer livraria pela internet. O livro é isso aí. Livros Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia. Deixa eu colocar aqui preto para vocês terem uma visualização melhor. Deixa eu aumentar aqui.
Ok, eu vou colocar em apresentação e pedir para o amigo Billy colocar em tela cheia. Ficou bom assim? Ok, nós já estamos terminando. Livros apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Apócrifos, livros falsos, e pseudoepígrafos, são duas palavras aí gregas. Pseudo, que quer dizer não autêntico, não é? Pseudo, e epígrafos, quer dizer livros. Livros não autênticos. Esses pseudepígrafos foram livros escritos por pessoas que utilizaram o nome dos apóstolos. Por exemplo, um cara que viveu 200 anos depois de Cristo, escreveu o livro e disse, no final assinou como se fosse Paulo. Um camarada que escreveu 80 anos, 100 anos depois e colocou o nome do apóstolo João. Aí são pseudepígrafos. E apócrifos são livros também que foram escritos nesse período, ou antes do Novo Testamento ser escrito, ou depois. Ou no período interbíblico, ou pós nascimento de Jesus e pós conclusão do cânon. É bom dizer, irmãos, que até o ano 200 e alguma coisa, esses livros circulavam nas igrejas, viu, irmãos? Mesmo sendo falsos. Tanto é que depois tem lá o pente fino para saber quais livros eram verdadeiros ou não, e eles foram considerados reprovados. A hora já correu, a gente já está quase terminando. Eu pensei que essa aula de hoje ia ser mais presa, mas fluiu, graças a Deus, com a ajuda de vocês, tá bom? Bom, a ênfase, qual é a ênfase do livro de Mateus? Não é? Merrill fala sobre isso. O Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar como Jesus de Nazaré alargou e explanou a revelação que começara com as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Embora seja fortemente judaico em caráter, foi escrito também para benefício dos gentios, uma vez que a comissão final ordenava que os 12 discípulos fizessem discípulos de todas as nações. Ok? Então, muito bem. Então, a ênfase do Evangelho de Mateus é dizer que Jesus é o Messias Rei, mas também propagar não só isso para um público judaico, mas para todo o mundo. Tá bom? Muito bem. Nós estamos aí concluindo os personagens, né? Merrill 1, página 161. Ele diz o seguinte: Mateus salienta menos as figuras individuais de sua narrativa que os outros sinotistas, desculpem-me, sinotistas são os escritores dos evangelhos sinóticos. Também não apresenta muitas pessoas cujos nomes não aparecem em outros lugares. Por exemplo, a José, a Herodes o Grande, a mãe de Tiago e João. Concede-lhes ele mais espaço do que Marcos e Lucas. Mas tanto Marcos como Lucas usaram mais o esboço de personagens de Mateus. Em geral, os personagens do Evangelho de Mateus são os mesmos personagens do Evangelho de Marcos, de Lucas e até de João. Como, por exemplo, João Batista, Maria, mãe de Jesus e assim sucessivamente. Então, o que é que podemos dizer? Que os personagens que vão aparecer no Evangelho de Mateus são os mesmos personagens que vão aparecer nos outros evangelhos, com ênfase, no caso de Mateus, a José. Por que José? Porque José foi o pai, entre aspas, de Jesus, pai adotivo, né? A Herodes o Grande. Por que Herodes o Grande? Porque tem uma ligação com o messianato e a apresentação de Jesus como rei, e assim sucessivamente. Ok, meus irmãos? Então, nós já estamos terminando. Temos aqui aspectos especiais, que vocês poderão ver isso aí na página 161 de Merrill também. Muito bom, falando sobre as profecias, sobre o propósito de Mateus em falar sobre essa questão de Jesus e assim sucessivamente. E aí nós estamos terminando, e para terminar é preciso deixar uma atividade para vocês, não é isso? E qual é a atividade? Está aí, eu pedi para o Billy colocar em tela cheia. Ok, muito obrigado. Leia os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Merrill, o Novo Testamento, sua origem e análise. E faça um resumo, no mínimo 25 linhas dos principais pontos. Vocês vão ler esses 3 capítulos, vão ver para vocês quais os principais pontos e fazer um rápido resumo e postar. Postar quando? Vocês vão ter que postar até a próxima semana, certo? Vocês vão ter aí uma semana para fazer a postagem desse material. Isso é valendo nota, não é? Já que as atividades da aula passada não foi uma atividade para postagem, mas também não houve nota, mas essa já vale.
Então vocês vão ler esses 3 capítulos e em 25 páginas vocês vão fazer um rápido resumo do que vocês entenderam. Nós estamos terminando, mas de repente, não sei se... Vamos ter um intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com a segunda aula. Ok.